Shalom, meus seguidores, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui para te abençoar com mais uma palavra profética, uma palavra de fé, diretamente do trono de Deus para abençoar a tua vida. Que se encontra no livro de Mateus, a partir do versículo 17, 18, 19 e 20, aonde Jesus vai falar acerca de uma situação que os discípulos tinham enfrentado e não conseguiram resolver. E Jesus disse: se a fé deles fosse como um grão de mostarda, eles tinham resolvido aquele problema, aquele jovem tinha sido liberto daquele espírito maligno. Mas a questão é, como ter uma fé como um grão de mostarda? Esta é a pergunta que eu tenho para lhe fazer, mas eu já tenho a resposta para abençoar a tua vida. Primeiro, que um grão de mostarda ele é pequeno, e um grão de mostarda, independente do solo que ele vai ser jogado ou liberado, em qualquer lugar ele vai germinar, ele vai brotar, ela vai crescer, não vai ter impedimento para o crescimento de uma árvore de mostarda, porque a semente do grão de mostarda, a semente da mostarda, ela é dura, ela é difícil de ser quebrada, joga no fogo e ela é resistente ao fogo, joga na água e ela é resistente à água. Então Jesus está comparando que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, ainda que seja pequena, ainda que seja as menores, a menor de todas as sementes, ela é diferenciada quando é lançada sobre o solo. Repito, independente do solo que essa semente vai ser jogada, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai se espalhar sobre o solo. É isso que Jesus estava explicando. Quando uma semente de mostarda é jogada sobre o solo, sobre as rochas, principalmente um solo rochoso, esse grão de mostarda, essa semente, ela não vai ter dificuldade para encontrar o brilho do sol para ela crescer. Independente onde ela foi jogada, ela vai romper as rochas, as pedras. Ela não vai encontrar dificuldade. Ela não vai ficar ali detida sem ter crescimento, sem brotar, sem fluir. Então ela vai, de qualquer maneira, arranjar um meio para encontrar o sol, para encontrar o seu fortalecimento, para ela crescer, independente da situação que ela foi lançada do solo, ela não vai ficar paralisada, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar fruto. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Se eles tivessem a perseverança, se eles tivessem a persistência, se eles tivessem o propósito, se eles tivessem o foco, se eles tivessem a meta, se eles tivessem a perseverança que um grão de mostarda ela tem para crescer, eles fariam obra maravilhosa no meio daquela família. Jesus disse assim: e se você tivesse a fé como um grão de mostarda, diria a este monte: passa-te daqui para lá, e há de se passar, e nada vos seria impossível. Então Jesus ele dá esse ensinamento aos seus discípulos, que se eles tivessem a fé como um grão de mostarda, não teria empecilho de pedras nos seus caminhos, não teria empecilho de muralha, não teria empecilho de nada que fizesse eles progredir, que fizesse eles ter vitória. Então eu deixo essa palavra para a sua vida. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, tudo na sua vida será resolvido. Não vai ter problema difícil, não vai ter gigante que você não possa derribar, não vai ter muralha que você não possa derrubar, não vai ser empecilho, não vai ter tempestade que você não possa passar por ela, mas você deve ter essa fé como um grão de mostarda. A mostarda ela não acha empecilho para brotar, ela rompe as pedras, ela joga o solo rochoso por terra
e ela vai brotando e vai se tornando uma das maiores sementes, uma das maiores plantações, uma das maiores hortaliças que há na terra de Israel. É isso que Deus ele quer que você tenha na sua vida, uma atitude de lançar essa semente, esta pouca fé, através dessa semente sendo lançada, chamada fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver, aleluia, o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Você vai viver as promessas de Deus. Não vai haver empecilho, não vai haver muralha, não vai haver gigante que possa te parar. E tudo se tornará possível, assim diz o Senhor. E ele diz mais ainda: mas esta casta de demônio não será expulsa senão pelo jejum e a oração. Não adianta ter jejum, não adianta ter oração, se não tiver fé como um grão de mostarda. Grave isso, receba esta palavra, que Deus te abençoe, que Deus venha verdadeiramente abençoar a tua fé como um grão de mostarda. Mas tenha uma atitude de lançar esta pouca fé em qualquer tipo de solo, em qualquer tipo de situação, que esta semente vai brotar e vai se tornar uma grande hortaliça, um grande ministério sobre a tua vida, e os sinais de Deus vão acontecer no teu ministério. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.